Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, pelos apóstolos São Pedro e São Paulo, destes à vossa Igreja os fundamentos da fé. Concedei-nos por sua intercessão os auxílios para a salvação eterna. Rezem comigo este salmo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo, a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Meus amados irmãos e irmãs, estamos aqui refletindo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, entenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Meus amados irmãos e irmãs, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Estas palavras nós encontramos no missal, que propõe como antífona de entrada desta solenidade e resume admiravelmente o significado de São Pedro e São Paulo. Primeiramente, porque são apóstolos, são testemunhas de Cristo, morto e ressuscitado. Sua pregação plantou a igreja, que vive o testemunho que eles deram, de tal modo que uma das características essenciais da Igreja de Cristo é ser apostólica. Pedro, discípulo da primeira hora, seguiu Jesus nos dias de sua pregação, recebeu do Senhor o nome de Pedra e foi colocado à frente do colégio dos 12 e de todos os discípulos de Cristo. Generoso e ao mesmo tempo frágil, chegou a negar o Mestre e, após a ressurreição, teve confirmada a missão de apacentar o rebanho de Cristo. Pregou o Evangelho e deu o seu último testemunho em Roma, onde foi crucificado sobre o imperador Nero por volta do ano 64. Paulo não conhecia Jesus segundo a carne, foi perseguidor ferrenho dos cristãos, até ser alcançado pelo Senhor ressuscitado na estrada de Damasco. Jesus o fez seu apóstolo, pregou o Evangelho incansavelmente pelas principais cidades do Império Romano e fundou inúmeras igrejas. Combateu ardentemente pela fidelidade à novidade cristã, separando a igreja da sinagoga. Por fim, foi preso e decapitado em Roma sob o imperador Nero em torno do ano de 67. Diante desta pergunta de Jesus a Pedro: Simão, tu me amas? Que você se sinta chamado pelo nome e se sinta indagado, interpelado
por esta pergunta. Jesus te pergunta: tu me amas? E nesta resposta, diante de nossa fragilidade, que possamos pedir a intercessão de São Pedro e São Paulo para nos ajudar neste caminho de fé e a corresponder dignamente a esta pergunta: se amamos a Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, de São Pedro e São Paulo, que desça sobre o vosso coração a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.